As melhores pérolas do autor de Bleach em seu clube secreto. Bora lá. Quando você pensa sobre Bleach, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Batalhas insanas, personagens estilosos, simbolismos? Pra quem O Shed porque ele é brabo. Eu acho o Shed um personagem muito brabo. aprecia a obra, esses aspectos são bem importantes, mas caso você busque por informações específicas ou até as últimas novidades que saem sobre a franquia, uma hora ou outra você vai acabar topando com as perguntas e respostas do Club Outside, o grupo privado do autor Kubotaichi. Dessa vez eu falei certo, hein? Pra quem ainda não sabe, o autor de Bleach é um homem excêntrico, elegante dessa Club Outside, o grupo privado do autor. Cara, eu não tô conseguindo me concentrar. Posso voltar do começo? Sério, eu tô muito fumado hoje. Vamos lá. Quando você pensa sobre Bleach, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O Batalhas Shed. insanas, Que o Shed é personagens brabo. estilosos, Brabo. simbolismos? Pra quem aprecia a obra, esses aspectos são bem importantes, mas caso você busque por informações específicas ou até as últimas novidades que saem sobre a franquia, uma hora ou outra você vai acabar topando com as perguntas e respostas do Club Outside, o grupo privado do autor mandou Kubotaichi. R$2,50. Dessa vez eu falei certo, hein? Pra quem Coisa ainda não bobinha sabe, de o autor 20 de Bleach é um segundos. homem Dilema excêntrico, de padre. Obrigado, viu? É nóis. elegante e meio safado. Mas através das suas interações com os assinantes do clube, nós conseguimos ter uma perspectiva ainda mais clara sobre o que se passa na cabeça deste homem completamente louco e genial. Hoje, senhoras e senhores, vamos comentar sobre as maiores pérolas já ditas neste clube exclusivo, que absolutamente denotam as preferências e exageros do nosso mano Kubo Noriaki. Respostas essas que aproximam o autor do público. Pior que o Kubo, ele tem aquela vibe do Hideki Kamiya, tá ligado? Que é tipo aqueles cara que é meio delinquentão que vai fazer obra. Não sei se vocês já viram o Hideki Kamiya dos videogames, esse cara aqui. Ó, Hideki Kamiya é esse brabo aqui. O cara que fez Devil May Cry 1 e Bayonetta, Okami. Tipo, o cara, você simplesmente sabe que ele é brabo. E se você pesquisar, tem essa foto dele aqui como roqueirão com a mãe, tá ligado? Então, tipo, tem certos autores que eram delinquentes e viraram artistas que eu acho que eles são interessantes. Mano Kubo Noriaki. Respostas essas que aproximam o autor do público e permitem que ele faça muitos comentários legais e até bem sinceros. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, né? Deixem um like, comentem e compartilhem um vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Qualquer interação com o vídeo já ajuda demais e permite que a palavra do canal chegue para mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Surgindo no comecinho de 2021, as perguntas e respostas do Club Outside foi uma forma de aproximar o Kubo dos fãs de Bleach depois do fim do mangá. Infelizmente, os principais recursos de assinatura só estão disponíveis para os... O que o Kubo fez depois de Bleach? Aquele Burn the Witch, eu li e depois eu descobri que era do Kubo também. E eu gosto, eu acho legal. Mas é curtinho, né? O que mais que ele fez além de Bleach? Como que ele consegue dinheiro? É pelo Club Outside? É só os fãs de Bleach financiando ele? O cara vive do farm? E depois reclamam que eu que vivo do farm, né, cara? Até o Kubo faz isso, por que que eu não posso? Todo mundo pode. O mais engraçado é no lançamento daquele jogo de PSP de luta do Bleach. Tem um jogo do Bleach que é da Treasure, que eu tenho muito interesse de jogar. É alguma coisa of Souls. Acho que é Dark Souls, é Bleach Dark Souls, um negócio assim, sem piada. Parece legal. Pode mandar fancomic curtinha pra ler, só pra ver reação. Tava com umas ideias do capítulo 5 do Deltarune e queria escrever e mostrar. Pode sim, mas aí vai ser pro Cinefrost. Eu leio no Cinefrost. Paga o valor que você achar justo, não precisa ser muito não. Coisa amadora assim, não vou ficar tacando a faca. fãs orientais, no caso aqueles que residem no Japão, Coreia e Taiwan. Mas isso não significa que o clube seja deixado em segundo plano, muito pelo contrário. Você tá falando de PS3? Eu não sei, irmão, vamos procurar aqui, ó. Treasure, pra quem não sabe, é uma das desenvolvedoras de jogos de ação mais importantes, né? Muitas mecânicas que até hoje a gente usa foram pensados pela Treasure ou aprimorados pra caralho nos jogos da Treasure. Eles eram muito inovadores, né? Vou te dar um exemplo. O Alien Soldier é um dos primeiros jogos que eu conheço que tinha uma mecânica de iframe rápida que você consegue usar para atravessar a tela em grandes distâncias, quase como se fosse um dashzão. Não sei se foi a primeira vez que vimos isso, mas é uma das primeiras vezes pelo menos. E eles tinham muitas ideias malucas. A Treasure é muito foda. O Ikaruga tem aquele sistema louco de você mudar de cor, aí tipo, só as balas, tipo, se você é vermelho, só as balas azuis te atacam. Se você é azul, só as balas azuis te atacam. Que
O jogo inteiro é baseado nisso, né? O Ikaruga. Essa mecânica é deles também, que depois você vai ver naquele... Aquele Metroidvania, acho que o de Lodoss War, né? Que tinha isso, como mecânica, por exemplo. Aqui, o Blade of Fate, na verdade, esse de DS. E eu acho que o Dark Souls também é deles. Os Dark Souls e o Blade of Fate. Eu sei que falam bem desse jogo, ó. É bem avaliado. Os jogos da Treasure de Bleach. O pessoal gostou. Eu não sei, vocês jogaram? É legal? O pessoal fala bem pra caralho desse jogo. Sin and Punishment é muito foda a gameplay. Sin and Punishment é um dos meus jogos de ação favoritos, né? Nossa, Bleach teve muita sorte de pegar a Treasure, cara. Vocês têm que encher o saco do narrativano, assim. Bate na porta dele, liga pra casa dele, pede pizza. Taca molotov dentro da janela, sabe? Sem ver se tem gente dentro. Atormenta o Narras pra jogar os jogos de Bleach da Treasure. Atormentem, sério. Provavelmente é obra-prima. É a Treasure que fez. É tipo, uma das melhores empresas de jogos de ação que fez. Faz o Narras jogar. E faz ele fazer uma review. Forcem, tô falando sério. Quem tiver aqui, encha o saco do Narras em massa. Quebrem a casa do Narras. Faz que nem fizeram. Caga na cama dele. Faz que nem fizeram com o gabinete lá dos caras lá no 9 de janeiro, acho que foi, né? Que invadiram lá o Congresso, caralho. Invadam a casa do Narras, quebrem tudo, enchem o saco, batam em quem tiver lá e forcem eles a jogar os 2 jogos de Bleach da Treasure. Eu quero saber o que o Narras vai achar, eu não joguei os jogos. Interessantes sobre a obra acabam saindo de lá e já fazem alguns anos que a comunidade vem renovando seus serviços. Também, né, pai? Tá dando dinheiro, por que vai acabar? Nesses anos de contato direto com o autor, o público descobriu muitas curiosidades e alguns gostos quase obsessivos. Patriotas bleachianos. Obsessão, é impossível não entrarmos no assunto sem falar sobre peitos. Gostosas. Tá certo, tem que ter peito mesmo. Sério, é impressionante o número de questões que envolvem... Mas o traço do cubo é bonito, hein? Eu tô zoando aqui, mas o traço do cubo, olha isso aqui, cara. Mó aura, cara. É bonito mesmo, tô falando sério, ele tem um traço muito bonito, cara. Quem me dera desenhar bem que nem o cubo, cara. Perguntas que meio que forçam a barra, mas mano, o Cubo realmente é um cara fascinado com bustos grandes. Alguns dias atrás já tivemos outra resposta dele sobre isso, onde ele foi perguntado quais heroínas de mangá ou anime eram as suas favoritas. Ele só meteu que nenhum nome em particular vem à mente, mas o que realmente chama a sua atenção é o tamanho dos seios, em especial daquelas personagens. Meu Deus, cara. Bleach é loucão, mano. Mas lá atrás, o cara já respondia sobre isso na maior tranquilidade. Na questão de número 33, ainda em 2021, ele já falava que escolhia suas personagens femininas favoritas com base apenas no tamanho dos seios. Mais tarde, na questão 82, ele foi o Cubo é loucão, viado. Ele gostaria de sair pra tomar uns drinks. E a sua resposta foi, obviamente, alguém com seios grandes, contanto que ele não precisasse beber. Caralho, ele não bebe, mas ele quer ir com a peitudo. Na questão 417, a bebida não, pô. Ele gostaria de ver algum personagem de Bleach transformado em estatueta. E o Cubo diz que seria ótimo se fosse uma personagem feminina com pouca roupa. E se ela ainda tivesse seios grandes, que delícia, Cleide. Servia. Caracas. Não só essas, mas várias outras perguntas vão nessa mesma vibe. O homem realmente adora esse tipo de coisa. Aquele meme de desenhar gostosas ao invés de cenários nunca foi tão real. Ele inclusive faz várias menções aos trajes de banho apresentados no Bleach Brave Souls, onde alguns designs passaram por ele. Então, meus amigos, se vocês acham que Bleach é a simbolismos, Roda do Sansara e o Escambau, vocês... Mas nunca é, tipo, só isso. Tipo assim, eles gostam disso e eles nunca vão fazer, eu sinto, pelo menos os autores japoneses, eles não tendem a fazer um negócio vazio. Mas eles gostam da parte estética, exploitation, eles gostam de colocar violência, peito, e eles gostam pela estética também. Que é uma coisa que o ocidental não consegue absorver muito bem, porque o ocidental, ele fica muito, sabe, querendo que tudo tenha uma função dentro da história pra falar os temas por meio dos personagens e essa lógica de priorizar o tema acima do personagem, acima da estética. Não, ele gosta de atacar no campo da estética bastante. Inclusive, eu diria que é um dos motivos que japonês, né, anime, como mídia, cresce pra caramba, é isso. Porque eles têm uma liberdade estética muito grande, e eles podem colocar violência, sexo, e abordar dos jeitos mais loucos que você pode imaginar, ao mesmo tempo que eles conseguem comunicar temas interessantes e tem uma qualidade estética também, já que eles focam na estética. Eu não consigo falar que eles só estão preocupados com o significado, mas eles não são ruins nisso também, né? Inclusive, eles são muito bons, né? O caso do Cubo é que ele é muito bom nisso. Não dá pra negar, né?
É que eu só acho que o campo estético e a estética por si só, na crítica de YouTube no geral, e até na crítica no geral, tá cada vez menos apreciada em prol da busca de temas e de mensagens e de quase uma lógica. Quase uma lógica de parábola, né? De tudo ter um significado e um fim moralizante pra você. E arte não é isso, sabe? Arte não é só isso, pelo menos. A arte transcende isso. A arte pode ser simplesmente uma busca, um experimento estético legal. High School of the Dead é por isso. E você vai falar que a experiência estética deles deu errado? Eu acho que não. Eu acho que, claro, que é juvenil, é bobo. Mas é a proposta. É legal. Saca? Cara, eu acho que até eu falei isso aqui com o Tite Kubo sobre você pensar além da obra. Eu sinto que as obras asiáticas querem que você pense na experiência em conjunto depois do que ela. Do que ela significou e não localizadamente. Cara, acho que depende da obra. Depende da obra. Mas se for falar no geral, eu acho que a lógica da parábola é mais uma coisa que nós na crítica ocidental usamos. Até porque eu acho que, querendo ou não, o nosso acervo crítico é muito derivado de religião também. Pode ser isso. Eu tô palpitando, eu acho que pode ser isso. Então a gente tem a lógica da descoberta, da hermenêutica, do significado, né, da parábola. A gente sempre bate nisso, né? E eu não acho que o japonês ele opera muito com isso. Como eu já exemplifiquei isso, mas eu acho exemplo bom. O haiku, né? O haiku, aquelas poesias pequenas japonesas. Elas são feitas para evocar a estética da estação. Ah, mas tem uma moral, um negócio. Geralmente não. Haiku geralmente é sobre as estações. Você lê, o uso de palavras e o jeito que ela é ritmada evoca a estação. É simples, é um poema curto evocando, né, a estação, né, o inverno, o verão. O japonês ele opera numa lógica da apreciação da estética pela estética, né? Então, e é cultural isso, né? É cultural isso. Então, com raízes antigas. Então, talvez saia um pouco do nosso cérebro ocidental, né? Já que a nossa escola de pensamento artístico é diferente. Você tem um haiku preferido? Cara, eu não tenho um haiku preferido especificamente. Os que eu vi na minha aula de japonês. Mas eu tive que escrever um haiku. Estão redondamente enganados. Mas aí você pensa, putz, se o Kubo tem tanta paixão por essas personagens, então ele deve ficar meio enciumado com os outros artistas criando fanfics, desenhando algumas delas em momentos quentes ou criando histórias pervertidas. Porra nenhuma. Que nada. Na questão 373, ele afirma que contanto que os fãs se divirtam entre eles, tá tudo liberado. Inclusive, ele pede pra galera... Eu me vi material erótico voltado pro público masculino porque eu leio. Mas isso é um negócio que autores, no geral, no Japão gostam. Até porque a cultura do Jin meio que divulga a obra deles mais. Então eles veem como uma relação de ganho-ganho, sabe? Tipo, eles estão fazendo mais coisas da minha obra e eles estão ganhando dinheiro com a minha obra, ao mesmo tempo que eu ganho divulgação, porque é legal se a minha obra estourar numa Comic Cat, que significa mais público, então por que não, sabe? Material erótico voltado pro público masculino que ele com certeza vai ler. Artistas do Rule34 e Twitter, vocês têm o aval do autor. Ainda nessa pegada, um fã curioso perguntou... O Kubo é a favor do hedonismo e onanismo? O hedonismo e onanismo, o Kubo é a favor. Já tem que avisar aqui que esse é o lugar do onanismo e do hedonismo. Você não gosta do... Se você não, né, o pleroma do hedonismo ali, você vai reclamar. Talvez não seja aqui, cara. Matsumoto não saltam pra fora da roupa, já que eles permanecem bastante aparentes. E aqui ele cita a ideia dela mantê-los no lugar Os carecas budistas vão à loucura, os chichikubos. Da Heiatsu. Meu o Kubo Deus. respondeu que desenhou a Matsumoto com a pretensão de que ela usaria uma fita dupla face para segurar os seios. Só que nessa, o autor realmente gostou da explicação do fã e disse que possivelmente vai usá-la de agora em diante. Ou seja, pô bicho, eu gostei da tua ideia da Matsumoto segurar os seios com a Heiatsu. Vou incorporar no mangá aqui. Tamo junto, paizão. Valeu. Que loucura, mano. Que loucura. Safado. Ah, Matheus, então quer dizer que o Clube Outside é só imoralidade? Não! Claro que não. Tem muita pergunta inútil também. Tipo essa, onde um fã pergunta qual tipo de ovo cozido o Aizen mais odeia. E o Kubo só responde que ele odeia a textura de ovos muito... Foi meu WhatsApp. Foi meu WhatsApp. E pera. Foi meu WhatsApp. E adivinha quem que tá falando aqui? Comigo? Só adivinha quem tá falando no WhatsApp aqui comigo, gente.
É o Narras. Eu tô com o Narras aqui, galera. Dá um segundo só que meu PC tá morrendo. E o WhatsApp... Eu não sei, o app do WhatsApp tá morrendo. O Narras tá aqui, laptop da Xuxa. Pior que eu tô no laptop da Xuxa mesmo. Esse laptop aqui não é bom, não. Ó. Vamos lá. Ô, Narras, eu tô aqui em live, cara. E a gente tá falando de Bleach. E justamente no momento que eu tô falando de Bleach na live, você aparece, cara. Que isso, Narras? Dito isso, viado, por que você não joga os dois jogos de Bleach da Treasure e diz aí se você acha legal ou não? É aquele Bleach Dark Souls e o antecessor dele, eu acho que é Blade of Fate. A gente quer que você jogue, cara. Eu já convoquei um protesto com direito a molotovs, a gente vai invadir a sua casa e possivelmente cagar na sua mesa, sabe? Se você não jogar esses games, porque são da Treasure, que é uma das empresas mais importantes para os jogos de ação. E eles fizeram 2 jogos de Bleach, são bem avaliados. Então, fudeu, cara. E agora? Faz o L, Nas. Fudeu, né, Nas? Vamos ver o que ele vai falar depois, cara. Vamos voltar pro react aqui. Ué, aonde que eu botei o bagulho? Aqui, né? Bora lá. Perguntam se o Cubo tem um PlayStation 5 em casa e ele diz que não. Mas também temos algumas outras questões mais interessantes, como a 435, onde um fã pergunta qual personagem dirige melhor. E o Cubo responde que dependendo do nível de habilidade, a Isane seria aquela que dirige de forma mais segura, enquanto Urahara é tipo Toretto, com uma grande aleatório, habilidade mano. de direção. Os outros personagens iriam dirigir muito mal e o Zaraki certamente bateria o carro primeiro. Ainda sobre personagens, alguém perguntou se a Gisele não era mesmo uma garota, imaginando que o Yumítica disse tudo aquilo pra ela como uma forma de provocação. Mas aí o Chad Kubo acaba com todas as esperanças do maluco, dizendo que não, a Gisele é um homem. Sim, pra você que não sabia ou não tava muito ligado, Gisele é um cara. Tem alguns momentos onde o Kubo... Eu ainda não vi a boneca no meu Bleach, cara. Ainda não apareceu, né, onde eu tô lendo. Mas, porra... Não parece homem nem fudendo, cara. Também não tá muito afim de conversa. Enganação, cara. Apenas manda respostas curtas e diretas. Como essa, onde um fã pergunta a composição da família do autor e ele mete um "que tipo de pergunta golpista é essa?" Tá maluco? Ou a questão onde um fã claramente ignorante pergunta por que existem 2 Ryorimaru, em uma clara referência ao segundo filme de Bleach. E aqui eu vou dizer exatamente o que ele escreveu na resposta. Eu ficaria feliz se você pudesse ver os filmes como uma história paralela, em vez de considerá-los como parte do cânone oficial. Ah, não foi tão grosso. Eu seria mais grosso, cara. Foi de boa. Eu comentei sobre isso em outro vídeo, mas é sempre bom lembrar a posição do Kubo sobre desenhar o Arco do Inferno. Na questão 364, ele é cobrado sobre a continuação do One Shot, e ele fala que não se sente confortável com as pessoas toda hora mandando ele desenhar. Então, no momento que pararem as cobranças, vai ser a hora... Não tem almoço grátis, Kubo. Tem que trabalhar, pô. que ele vai considerar a ideia. Que isso, cara. Eu sei que é chato, eu sei que é frustrante, mas é isso, galera. O patrão só vai escrever a parada quando ele achar que é o momento. E eu até entendo o Kubo nessa situação. Pô, Bleach já é um grande sucesso, o novo anime tá indo muito bem, obrigado. Então ele só vai fazer mais coisa quando vier inspiração. É complicado você ficar acelerando um processo criativo e normalmente quando isso acontece... O pior que Bleach parece que fica muito brabo esteticamente quando eu vou mais pra frente no... Essa porra, mano. Os caras ficam boladão, mano. Mesmo, ele tá curtindo o momento, né? Mas eu espero pra chegar nesses arcos mais pica aí, tipo, com coisa mais bolada. Aparecendo mais publicamente, fazendo entrevista, comprando jaqueta de mais de $3.000 e usando em absolutamente todos os lugares. O cara que loucura, mano. Isso aqui, ele pegou a jaqueta da Aura. Também não significa que o Clube Outside seja só zoeira, tá? Tem muita pergunta legal e algumas respostas são bastante interessantes. Como na questão onde o Kubo é perguntado quais seriam... Reagir ao álbum? Sim, mas no Cinefrost. Então só domingo, não esse domingo, o que vem. Que vai começar no domingo que vem. Que eu vou fazer na Kik pra não pegar copyright.
seus edifícios favoritos. E ele cita o Palácio do Congresso Nacional em Brasília, concebido pelo Oscar Niemeyer. Ele inclusive complementa dizendo que a inspiração para o nome Niemeyer Uetsu veio de Oscar Niemeyer. Mais tarde, quando questionado Que loucura, sobre o mano. estilo arquitetônico da Soul Society, ele Ele é fã de Brasília. Que isso, Cubo? É uma merda lá, cara. Não porque o lugar é uma merda. O lugar, inclusive, é bem confortável, é uma boa visita. O problema é quem mora lá, cara. Eu não sei como é, porque eu ainda não cheguei nessa parte do mangá, mas lá que é os Quincy, os caras boladão do mal. Que isso, Cubo? Brasileiro. Pra quem não Posso estar sabe, falando merda. o Kubo é um grande admirador dos estilos arquitetônicos, em especial do brutalismo, e isso pode ser visto nos vários monumentos que compõem o universo de Bleach. Ou seja, o Brasa teve a sua parcela de influência na obra. Durmam com essa. Muitas outras questões no clube ainda envolvem o processo de produção dos mangakás, e o Kubo também procura responder essas dúvidas. Algumas tratam sobre as ferramentas que ele usa para desenhar, outras abordam técnicas de ilustração e até os bastidores da Jump. Além disso, um outro detalhe muito legal é que ele ainda costuma compartilhar elementos da sua vida pessoal, como a rotina do seu cachorro Uni e as refeições que ele come entre um trabalho e outro. É bastante raro a gente ter um autor no perfil do Kubo que gosta de trazer um pouco da sua vida privada e que esteja disposto a compartilhar opiniões, e eu espero muito que esse comportamento não mude tão cedo. É muito Brasília foi inspirado na Germânia. A cidade que o Bigode ia construir. Caralho, é sério? Que loucura, cara. interessante o público ter essa chance de conhecer quem está por trás de uma obra tão marcante quanto Bleach. E falando por mim, eu fico realmente feliz. Talvez seja isso que amaldiçoou a política brasileira, né, cara? Os caras foram fazer com um negócio baseado no Bigode e fudeu com tudo, né? Com Será? o próprio trabalho, especialmente depois de tudo que rolou lá no fim do mangá. Agora, né, só falta trazer o arco do inferno pra nós aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se assistiu até aqui, Ó, esse vídeo é legal, cara. Gostei do vídeo. Gostei das curiosidades e gosto de como o Kubo, ele literalmente fala, não, eu gosto de peitos. Gosto de peitos, é isso aí. Um autor engraçado. Eu não esperava que ele fosse tão insano, considerando que o mangá dele é, de certo modo, até meio íntimo, até onde eu li, viu? Já chegou a ver o anime? Não, cara, eu queria ver agora, talvez depois que eu acabar o mangá, fazer a comparação. Brabo, né, mano? Louco.